Como aprender a cantar bem? Se você quer aprender a cantar e não sabe o caminho que você tem que seguir, tá perdido em tanta informação na internet, não sabe se começa por tal exercício ou por outro, esse vídeo é pra você. Meu nome é Ícaro e você tá no canal Cantar Bem. Aqui você aprende a cantar direto ao ponto e sem enrolação. E é o que eu quero fazer nesse vídeo. Eu não quero te enrolar, eu quero ser bem sincero com você sobre o que dá e o que não dá. Muita gente pinta um cenário fantasioso de que você pode tudo, que você pode fazer o que você quiser do jeito que você quiser. Eu defendo o fato de que todos podem aprender a cantar. E todos podem mesmo. Quem não pode aprender a cantar? Quem tem algum problema auditivo ou algum problema neurológico. Tem gente que tem um certo problema. Tem gente que tem não. Existem casos raríssimos de pessoas que têm uma certa disfunção cerebral que distorce o som que elas ouvem. É como se fosse, vou colocar aqui de um jeito bem só para explicar mesmo. Como se fosse um daltônico dos ouvidos, sabe? É meio estranho, mas dá pra você entender, né? A pessoa ouve uma coisa, mas na verdade o cérebro dela engana que ela tá ouvindo outra. Aí nesses casos a pessoa tem um problema realmente, mas isso é muito, muito raro, tá? Tem gente que tem dificuldade e pensa que isso é impossibilidade, mas se a gente fosse parar porque alguma coisa é difícil na vida, a gente não viveria, né? Porque viver é difícil. Mas todos podem aprender a cantar. Partindo desse pressuposto, o que realmente dá e não dá pra você aprender? Dá pra você aprender sozinho? Dá. Porém, é um exercício de tentativa e erro. Você vai ficar tentando se corrigir em algo que você não sabe se é certo ou errado. Você vai ficar tentando melhorar em coisas que você não sabe se você tem que melhorar naquilo ou se você deveria estar estudando outra coisa. E por isso que eu quero falar desse primeiro ponto que eu anotei aqui no meu guia de aula. Como você faz para aprender a cantar a melhor forma possível de você aprender a cantar? Qual é? Encontrando um bom professor. E quando eu falo sobre encontrar um bom professor, tem gente que já vai associar isso a vou na escola aqui do meu bairro, eu vou me matricular no curso mais caro do mundo lá no centro da minha cidade. Não é isso. Pode ser um curso online, um curso virtual, um curso onde você não precisa estar presencialmente com o professor, como é o caso do meu curso completo. Se você quiser conhecer meu curso completo, o único com acompanhamento 100% individual, diferente de todos os outros cursos, no meu curso você pode ter o meu acompanhamento e do meu time de professores e também todas as aulas, todos os módulos, do zero, do total desafinado ao avançado, você tem tudo no meu curso completo. Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas o fato é que você tem que escolher o professor que você mais goste. Se você gosta de mim, vamos juntos. Se você gosta do fulano, vai com ele. O importante é não ficar parado. Mas você tem que entender o seguinte, você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, será que eu poderia economizar aprendendo sozinho? Economizar você vai. Agora, se você vai aprender, aí, é como eu falei, é um jogo de tentativa e erro em algo que você não tem experiência nenhuma. Um professor, ele vai te corrigir, o professor, ele vai te guiar, ele vai saber mostrar pra você quando você tá certo, quando você tá errado, onde você precisa melhorar. Tudo isso você tem em uma aula de canto com um professor. De novo, não precisa ser presencial. Um professor pode te corrigir online como eu faço com os meus alunos. Um professor que te dá atendimentos através do Skype, nem sei se usam o Skype ainda, do Zoom, do Google Meet, sei lá, alguma coisa. Mas encontre um bom professor. Se você tem essa condição, se você pode se esforçar um pouquinho para ter esse acesso a um bom professor, um bom curso online, pode ir. E contudo, online funciona tão bem quanto presencial? Na minha opinião, funciona até melhor, porque você estuda conforme o seu horário. Eu, por exemplo, estou fazendo aulas de inglês, eu gosto muito das aulas, gosto muito da metodologia da professora, mas tem dia que aquele horário, aquela hora eu não tô afim. Essa semana eu queria estudar na terça-feira e não na quarta. Sabe, coisas assim? Uma outra coisa que geralmente é bom, eu posso falar só do meu curso. Você quer tirar uma dúvida com o professor. Numa aula presencial, você vai ter que esperar até o dia da sua aula. No meu curso, por exemplo, você tem como tirar dúvida comigo e com o meu time de professores todos os dias da semana, os dias úteis da semana. Aí você vai pesando. Eu sei que tem gente que precisa ter uma pessoa puxando eles pela mão, mas aí já é um outro problema, né? Um problema já de responsabilidade que você vai ter que pesar na balança. Continuando aqui com aquilo que eu separei para essa aula. Viramos a página dessa parte aqui. Encontrar um bom professor, um bom curso é a melhor forma de aprender? Vamos pensar agora em quem não tem condição nenhuma de procurar um professor, um bom curso. Quais são os primeiros passos para aprender a cantar bem? Primeiro passo que eu coloquei aqui, é tirar da sua mente que alguém nasce cantando bem, que alguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo cantar bem. Isso é impossível. Por quê? A nota correta, para você produzir uma nota correta, sei lá, finge que eu toquei o teclado aqui,
Para você fazer a nota correta, isso exige um treinamento cerebral e um treinamento muscular. E não só das suas pregas vocais, mas também do seu diafragma e tudo aquilo que envolve movimento muscular no seu corpo. Eu gosto de usar o exemplo de, se o Pelé, ele nascesse tivesse o dom que ele tem, a facilidade que ele tem para o futebol, mas ele nunca tivesse treinado, ele não ia ser o Pelé, porque as pernas dele não iam responder. Então, seja você uma pessoa que tem facilidade, talento ou dom, seja lá como você chamar, ou você é alguém que tem dificuldade, assim como eu, você vai chegar no mesmo lugar. Os dois vão precisar treinar. A diferença é que esse aqui vai um pouquinho mais rápido, porque ele tem facilidade. Às vezes você é um professor de matemática, tem facilidade com a matemática, mas a música você aprende um pouquinho mais devagar. Tá tudo bem, não é uma corrida. Você não tá no programa Ídolos aqui pra ficar tentando cantar melhor do que o restante dos participantes. Não caia nessa história que a nossa própria cabeça conta às vezes. E não se compare. A sua voz hoje, ela pode não soar bem. Ela pode ser feia, como você pode estar achando aí. Mas não tem como uma voz que nunca foi treinada ser comparada a uma voz que já foi treinada. Isso é injusto. Sua voz pode ficar bonita. Às vezes você pensa que sua voz não tem jeito e tudo mais, porque você nunca passou pela mão de um bom professor e um bom curso. Você vai se surpreender com aquilo que você pode fazer com a sua própria voz. Não compare a sua voz com a voz de outras pessoas. Outro ponto que eu coloquei aqui, ó. Você precisa começar entendendo o básico sobre como sua voz funciona. E eu vou dar uma pincelada aqui para você já ter isso aqui, tá? O básico, do básico como a sua voz funciona é: a gente divide as etapas da produção da nossa voz em 3 momentos. Um momento de fluxo, que é o ar saindo dos seus pulmões. Na etapa de fonte, que é esse ar passando pelas pregas vocais e vibrando, e depois filtro, que é o ar passando por todas as cavidades e tomando forma, você falando P, B, A, B, C. Isso tudo não acontece aqui, o A, B, C não acontece aqui, ele acontece na sua boca, na sua língua, em todos os seus articuladores e espaços de ressonância. Então, como sua voz é produzida? O ar sai do pulmão pelo diafragma. O diafragma pressiona os pulmões e o ar é empurrado. As pregas vocais, elas estão no caminho de passagem do ar na saída do nosso pulmão. E elas estão fechadas assim, numa pressão que elas consigam deixar um pouquinho de ar passar, e o ar passa por ela e elas vibram. Se você não sabe, as suas pregas vocais são 2 feixes de músculo e elas são cobertas de uma membrana chamada mucosa, e esse tecido ele faz essa vibração produzindo o ruído que é a sua voz. Esse ruído vai se tornar voz passando pelos nossos ressonadores, como eu já te falei. É assim que a voz é formada, é assim que a voz ela é gerada, tá? Então tenha isso em mente, tem outras coisas que você precisa estudar sobre isso, mas a primeira etapa é você começar entendendo como a sua voz funciona. Próxima etapa do seu aprendizado, você vai precisar trabalhar sua respiração. Nosso padrão de respiração, de nós, os seres humanos, é um padrão errado se a gente nunca treinou a nossa respiração. Então, não perca muito tempo estudando respiração. O pessoal do canto lírico investe muito tempo nisso, porque a construção da sonoridade do lírico é outra. É outro universo, não é para esse caminho que a gente está indo, tá? Estuda ali sua respiração, corrige o padrão da sua respiração e já segue o jogo. Quer aprender sobre respiração? No meu canal tem alguns exercícios de respiração que já vão te ajudar bastante a passar por essa etapa. No meu curso você vai ter um módulo completo, a gente vai te avaliar, ver se você está respirando direitinho. Mas um primeiro passo é esse. Procura cantar bem, respiração. Vão aparecer os exercícios aqui para você no YouTube. Continuando aqui, ó. Outro ponto que você vai precisar trabalhar depois da sua respiração, ou em conjunto, tá? Você vai precisar entender como aquecer a sua voz. Como o aquecimento pode livrar a sua voz de danos, de problemas. Você vai aprender o uso saudável do seu instrumento. Então procura aqui no canal também. Cantar bem, aquecimento vocal. Você já vai ter uma etapa... vai ter mais ajuda da minha parte para passar por essa etapa. Outro ponto, trabalhar a sua afinação. E é aqui onde a música começa a entrar em jogo, aqui onde você começa a trabalhar a sua percepção, e aqui talvez onde você vai investir um pouco mais de tempo nesse início. Você vai precisar de exercícios que a gente chama de vocalizes, que são exercícios onde são tocadas as notas em um instrumento e você repete com a sua voz. Sabe aquele famoso mi, 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 lá, 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 lá. Isso são vocalizes. O piano está tocando as notas e você está cantando junto. Tem vídeos sobre afinação aqui no meu canal também. Em alguns deles eu até indico um link de vocalizes para você fazer. Se você é aluno do meu curso completo, tem lá o kit de MP3 para você baixar e treinar no módulo de afinação, mas você precisa trabalhar a sua afinação. Aqui é um ponto onde aquela dificuldade de não ter um professor vai pegar, porque muitas vezes você não vai saber se você está certo ou errado. E muita gente me pergunta, aí, cara, como eu sei se eu estou certo ou errado? Não tem como, você precisa de um outro ser humano te ajudando. Até um ponto que eu esqueci de falar, muita gente fala, eu aprendi sozinho, eu cantava num coral,
Aí o pessoal ia falando se eu tava certo ou errado. Não, então, você já não aprendeu sozinho. Ah, eu aprendi sozinho. O pessoal que conhecia um pessoal que cantava, eles iam me dando dicas. Então, sozinho não foi. Então você vai precisar de um outro ser humano te ajudando. Eu acredito muito que aquela pessoa que canta com você na igreja ou na sua banda não vai ter o dia inteiro para ficar te ajudando, te dando aula de graça, né? Então, você já sabe onde eu quero chegar. Arruma um bom professor se você tem como. Mas treine a sua afinação. Ela é a base de tudo. Não dá para você ter nota potente se você não trabalhou nem sua afinação ainda, tá? Tá afinado, tá legal, tá conseguindo já saber quando você tá certo ou tá errado? Isso é um ponto interessante para você saber que, poxa, eu evoluí na minha afinação, eu evoluí na minha percepção. O fato de você saber se está certo ou errado já é um ponto que mostra que você tem alguma percepção desenvolvida já. Ou seja, se você já sabe o que é certo ou errado, você já, opa, eu acho que tá errado. Você já tá no caminho, tá? Saber que você tá errado já mostra que a sua percepção melhorou. Depois disso, você vai trabalhar, você vai procurar conhecer sobre fisiologia vocal. Por que a gente vai ter que voltar para esse estudo teórico agora? Porque você vai precisar entender como funciona o mecanismo da sua voz para você conseguir sair dessa quantidade de notas que você alcança, para então alcançar os seus agudos, alcançar os seus graves, conseguir cantar sem forçar a voz. Você vai começar o estudo dos registros vocais. E quais são os dois registros vocais mais utilizados durante o canto? Registro de peito e registro de cabeça. Tem vídeo aqui no canal também sobre exercícios para voz de peito e para voz de cabeça. Voz de peito é onde estão seus graves, essa voz que eu falo aqui, ó, pá, estralada, a voz que você chama a atenção do seu cachorro. Cachorro, para com isso! É a sua voz de peito, essa voz mais agravada, sabe? E você, eu ia dar um exemplo aqui que não ia ser legal. E você também tem a sua voz de cabeça, que é onde estão as notas agudas. É estranho para nós homens falarmos dessa forma, mas aqui é onde estão as suas notas agudas. Esse som é feio, ele é esquisito, mas ele é o ponto zero dos seus agudos. Você vai conseguir ter notas agudas a partir do momento que você aceita esse som e começa a trabalhar ele. Aí você vai ter que trabalhar ajustes vocais, voz mista e um monte de coisa vem pela frente. Esses são os primeiros passos. Você tem todo um caminho pela frente. Eu te convido a conhecer meu curso, não esquece, o link dele tá aqui. Mas segue esses passos aqui, se você não tem como entrar num curso agora, faz isso que eu tô te falando. E se você tem como, aproveita, entre em um treinamento, faz isso o mais rápido possível, porque você quer aprender a cantar para cantar. Se você for ficar 10 anos tentando aprender a cantar sozinho, não tem graça. Aprende ali em um ano tudo que você tem que aprender e vai treinando pro resto da vida, mas aí é só alegria. Então, invista em você, tenha coragem e é isso aí. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu comentário aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!